Bom, começando a falar aqui sobre a cápsula, né, que ela também é conhecida como camada mucosa, né? Cápsula e camada mucosa. Na verdade, elas são duas, tá? Então, aquela estrutura no entorno da bactéria, aquele gel, ele pode ainda ser dividido em dois tipos, digamos assim, por conta da sua textura. Vamos colocar como exemplo. Eu vou usar um exemplo para vocês tentarem visualizar. Então, imagina, você pega um ovo cru e quebra numa frigideira. Então, vocês têm ali a gema mais interna, que poderia ser, por exemplo, a estrutura de uma bactéria arredondada, um coccus, tá? Depois, vocês percebem que existe no entorno daquela gema a clara, mas com uma forma mais densa, mais firme. Essa nós poderíamos chamar de cápsula. E você percebe também que mais afastado da cápsula existe no caso do ovo, né? Então a gente fica trocando o ovo e a cápsula, a bactéria. No caso do ovo, você pega essa clara mais definida e se você observar, mais por fora ainda, tem uma outra clara mais fina, mais liquefeita, né, que se espalha mais, ela não tem uma forma muito definida. E isso nós poderíamos, numa correlação, chamar de camada mucosa. Então está ali uma definiçãozinha das duas, ou seja, a cápsula restrita a uma camada ligada à parede, então seria aquela clara que faz mais presa à gema do ovo, né? Aquela camada mais densa. E a camada mucosa é uma massa amorfa mais dispersa, né? Então é aquela no ovo, é aquela parte da clara mais liquefeita, que fica mais na periférica, né? Ou seja, não está muito ligada ao ovo. Então, essas duas que seriam as estruturas que a gente genericamente chama tudo de cápsula, mas na verdade, por conta dessa característica, você pode dividir em duas partes. Qual é a função, né? Caso as bactérias tenham cápsula. Que função nós poderíamos atribuir a este produto, a essa estrutura? Primeiro, não são essenciais para a vida da bactéria, ou seja, se a bactéria perder a cápsula, ela continua o seu metabolismo, as suas características de sobrevivência. Normalmente, quando ela perde, ela pode reconstituir essa cápsula. Tá? E é principalmente com esse intuito que hoje nós aproveitamos a cápsula industrialmente, porque você retira a cápsula do conteúdo do crescimento bacteriano e aquela bactéria sintetiza nova cápsula. E aí você pega e retira novamente. Ou seja, você faz uso constante da retirada do produto que é gerado pela bactéria. Então, para a bactéria, para que serve? Né? Para que vem a servir a cápsula? Primeiro, como eu falei, reservatório de água e nutrientes. Fragmentos de nutrientes podem ficar presos à cápsula, já que ele é um gel. Então fica ali preso. Num determinado momento ele pode ser puxado, deslocado, para que seja absorvido pela bactéria. Já é uma reserva de água natural, porque é um gel. Então ele pode ser também utilizado em momentos de dificuldade de obtenção de água livre. Aumento da capacidade invasiva. Por que aumento da capacidade invasiva? Porque a bactéria, esse gel, é um gel. Se é um gel, é escorregadio. Se é escorregadio, facilita com que a bactéria possa passar entre estruturas celulares, entre as células, e possa adentrar, penetrar em certos ambientes que ela não encontraria resistência por conta desse gel. Então ela se torna muito mais escorregadia, digamos assim, e poderia permitir aí a sua entrada. Aderência. Aderência também, né? Então, através de sítios receptores, ela consegue, grudar, né? É que nem aqueles gelzinho de criança que atira na parede, né? Então ele facilita a aderência da bactéria. E juntamente com as cerdas, com aqueles pelos,
formam um conjunto muito bom de aderência, dependendo do tipo de tecido ao qual a bactéria está querendo se aderir. Se elas estão se aderindo, elas vão se agrupar, vão se multiplicar. Elas podem formar o que a gente chama de biofilme. Biofilme nada mais é do que umas bactérias conseguem se aderir a uma determinada superfície, uma, outra, e elas vão se multiplicando, outra, e várias ficam todas aderidas, formando uma população, e essa população formando essa cápsula, então essa cápsula vai formar uma barreira de proteção para esta população. E essa população interna, dependendo da espécie, justamente por estar toda agregada, pode produzir toxinas, e essas toxinas serem liberadas, atravessando a cápsula e caindo no ambiente onde está. Se é um encanamento, se é um duto, se é um vaso, ou o que seja. Aí ela pode liberar essa toxina para o ambiente, ela fica protegida pela cápsula, então não sofrendo ação de substâncias, e permanece lá dentro com informações químicas, uma troca de informações que induzem a produção de certas toxinas que são liberadas para o ambiente. Então aumenta o poder infectante desse grupo bacteriano. E por estarem protegidas através desses biofilmes, né, dessa cápsula, elas ficam resistentes a biocidas, ou seja, agentes que vêm para matá-la. Então é uma camada a mais, né? É uma cápsula. Então você tem uma dificuldade da penetração desses agentes para atingir a bactéria e ocasionar a sua morte. E para o lado industrial, a gente tem várias finalidades. Como espessante, então você usa essa cápsula como espessante, espessante de tinta. Existe um produto derivado, que é o dextrano, produzido através da cápsula, que pode ser substituto do plasma em situações emergenciais. Tem uma outra função na indústria alimentícia, então, como espessante. Se você pega a bala de goma, aquela de comer mesmo, uma bala de goma, se você olhar no componente dela, muitos deles você vai ver um nome chamado goma xantana, com X. Né? A goma xantana nada mais é do que a cápsula, tá? Que foi produzida, né, através de uma bactéria chamada Xanthomonas. Então, essa bactéria do gênero Xanthomonas, em condições industriais, né, numa condição industrial, ela é submetida a um crescimento contínuo, é retirado dela, separada a cápsula, purificada, e que vai fazer parte de uma estrutura, né, de uma montagem de um doce, de um ketchup, ou seja, vários alimentos que compõem goma xantana. É só fazer uma pesquisa no Google que vocês vão ver a goma xantana fazendo parte de muitos e muitos produtos que a gente utiliza tanto para alimento como no nosso dia a dia. Então, é uma das utilidades aí da cápsula bacteriana. Aqui, a gente tem um exemplo do poder infectante, né? Por conta da situação de adesão que a bactéria tem, né, produzido pelos pelos e mais a cápsula, como eu falei, ela fica aderida a tecidos ou substâncias ou objetos, o que seja. Nesse caso aí, essa bactéria chamada Streptococcus mutans é a mesma bactéria, mas vocês estão vendo que aqui tem uma quantidade enorme de um gel, que é a cápsula dela. E aqui vocês veem a bactéria quase inteira limpinha, né? Bonitinha, se tiver uma camada de cápsula, deve ser bem pequenininha. Qual é a diferença dessas duas? Primeiro, vamos falar aonde a gente encontra esta bactéria. Streptococcus mutans é a bactéria que causa a cárie dentária, tá? Então, é ela que dá o start no processo de infecção da cárie. Por quê? Ela está presente na nossa cavidade oral, na nossa boca. O processo de escovação, enxaguar a boca e remover, né, alimento, remove e reduz a quantidade dessa bactéria dentro da sua boca. Essa bactéria, se ela encontra restos de alimento,
É claro que ela vai utilizar isso para fermentar e para obter açúcares. Nesse momento da fermentação, esse processo vai baixar o pH e com isso vai iniciar um processo de corrosão do esmalte. E aí o esmalte vai ser corroído e vai apresentar a abertura para que ela possa entrar e iniciar um processo de infecção, que é a cárie, né? E vai cada vez mais penetrando e vai destruindo o tecido interno do dente. Então, o que você tem que fazer? Fazer a escovação correta para reduzir a carga desta bactéria no seu corpo, tá? Para cá, eu sempre troco. Então, tem que reduzir a carga microbiana dessa bactéria. Agora, por que que nesse desenho tem quase nada de cápsula e aqui tem bastante? Por conta do aspecto nutricional. Esta bactéria, se você colocar açúcares provenientes de... se você der, por exemplo, açúcares provenientes de frutas, frutoses, que são açúcares mais benéficos, você vai ter uma bactéria crescendo na sua cavidade oral com esta característica. Ou seja, se ela tem essa característica, ela tem pouca cápsula. Se ela tiver pouca cápsula, ela é facilmente removida. Escovação, o uso do fio e enxaguar mesmo, fazer bochechos fortes com água ou enxugatório bucal, né? Que são aquelas soluções que eu já tinha falado, antisséptico, né? Bucal, vão servir para reduzir. Não vai retirar totalmente, vai reduzir a carga microbiana e com isso o risco de doenças relacionadas à presença dessa bactéria vão cair bastante. Agora, se você faz o consumo de outros açúcares, de sacarose mesmo, né, de glicose, bastante coisa, de bala, doce, refrigerante, essa bactéria vai ter a capacidade de produzir muita cápsula. Produzindo muita cápsula, ela vai ter uma capacidade de aderência maior aos dentes e sua fixação. Vai ser mais difícil de remover na escovação. E a combinação desta cápsula com o pH da boca de certas pessoas, com o pH da saliva de certas pessoas, ou com os componentes que fazem parte da própria saliva, podem reagir e calcificar, gerando o quê? O tártaro, que depois pode ser removido, que é quase que uma estrutura mais sólida. Então isso varia, pode variar de pessoa para pessoa, ou seja, dependendo da composição até da saliva e de outras estruturas químicas da boca da pessoa, em contato com essa cápsula, pode gerar uma quantidade maior de tártaro ou não. Ok? Então, o segredo é esse. Açúcares mais saudáveis, você tem a cápsula pouco produzida e facilitando a remoção. Se você fizer um experimento e ficar o dia inteiro só comendo porcariada, balas, biscoito recheado, refrigerante, for dormir, não escovar o dente, no dia seguinte você vai passar o dedo no seu dente, vai sentir que parece que tem um gel na superfície dele de tão escorregadio que ele está. O que é isso? É essa bactéria que se multiplicou excessivamente na superfície do seu dente e produziu uma quantidade enorme de cápsula e que você percebe na hora de você deslizar o dedo. Então, essa possibilidade de produzir mais cápsula vai aumentar o poder dela infectante, no sentido de que faz com que ela fique mais aderente às estruturas da cavidade oral, no caso o dente, e com propensão maior de não ser removida pela escovação, porque ela está mais presa, e com isso o risco aumenta da cárie dentária. Ok, gente? Então, vamos dando seguimento, vamos dar uma paradinha aqui e a gente volta daqui a pouco para dar continuidade.